Olá galera, me chamo Robson Silva e venho mais uma vez aqui com uma videoaula especial para você. Espero que você goste, obviamente tenha gostado também do canal, tá certo? Que está sendo bem bacana, tenho certeza que todos aqueles que estão participando estão aprendendo muito. Então você fica aqui conosco que certamente você vai aprender também um bocado, beleza? Se já está acompanhando, ótimo! Continue que eu tenho certeza que você vai aprender ainda mais, beleza? Então peço a você também que, se não é inscrito no canal, você que está entrando talvez pela primeira vez no meu canal, se inscreva no canal, marque o sininho para que você possa receber as notificações, beleza? De cada vídeo que for sendo postado aqui. E peço também para você, dá uma curtida aí, cara. Leva só o mousezinho lá, dá aquele cliquezinho em cima lá da mãozinha, do legal, do joinha, beleza? Que isso aí também ajuda muito aqui ao canal, beleza? Então, sem demorar mais, vamos para o nosso novo assunto de hoje, que também é uma questão de resolução de prova do Enem. Afinal de contas, a gente já está bem próximo à prova do Enem, tá certo? Mas se você já estiver vendo isso em janeiro, infelizmente já passou, mas no final do ano você vai fazer de novo. Então, meu amigo, não se preocupe não, que você vai aprender muito aqui também. Não se preocupe, pode estar distante, mas no piscar de olhos a prova chega. Então vamos lá para a gente aprender aqui, beleza? Resolução de questão de matemática do Enem 2018. Mas, gente, eu só vou argumentar para resolver essa questão duas coisinhas muito simples. E o que é? Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Robson, só isso, só? Porque é uma questão totalmente de análise de uma fórmula. Robson, mas o Enem, análise em fórmula? Pois é, meu filho. Não acho que não aparece, não, que aparece. E quando você vê qual é a fórmula que aparece, você vai ficar surpreso como matemática e física estão tão interligados na prova de matemática do Enem. Beleza? Pois vamos aqui só para a gente entender bem rapidinho. Nós temos o seguinte, nós temos duas grandezas. Quando uma grandeza está sobre a outra, ou quando nós temos o produto entre duas grandezas, a gente já sabe que, se é uma sobre a outra, então elas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Agora, se eu tenho o produto entre duas grandezas, se uma aumenta, obrigatoriamente a outra diminui. Agora, se eu tenho que uma diminui, no caso aqui o A grandeza B, ela vai aumentar. Outra coisa que você precisa saber também é o seguinte: se eu tiver, por exemplo, uma grandeza A igual a uma grandeza B sobre uma grandeza C, o que vai acontecer aqui então? A grandeza B, se ela aumenta, a A também aumenta. Mas eu também poderia ter o C diminuindo. Se a grandeza C diminuir, a grandeza A aumenta, mantendo a B constante, tá? Então entenda que eu não estou aqui, como é que eu posso dizer para você, para ficar mais tranquilo? Não é os dois aqui do denominador que tem que acontecer não, tá? Não é os dois que tem que acontecer, a grandeza B aumentar e a grandeza C diminuir para poder o A aumentar. Não é isso. Eu só estou utilizando uma mesma relação matemática, beleza? Então, agora se eu tenho, por exemplo, para que a grandeza A diminua, eu tenho duas situações que eu posso praticar aqui. Eu posso fazer com que a grandeza B diminua e posso fazer com que a grandeza C aumente. Então, essas situações garantem para a gente que nós vamos ter uma situação de grandezas diretamente, se é A com B, e inversamente, se é A com C. Beleza? Deu para entender aqui? Tranquilo? Pois se eu te disser que isso é tudo que era necessário para a gente poder resolver a nossa questão do Enem de 2018. Robson, não estou acreditando. Verdade. Pode observar que você vai ver aqui tranquilamente nessa questão como ela é extremamente fácil. Questão 142 da prova azul do Enem. De acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F
que a Terra exerce sobre o satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, gente, faltou aí no problema, tá? Eu acabou deixando aí fora do slide, mas observem que é o seguinte, a equação que ele menciona é essa aqui, tá bom? Que F é igual a K vezes M sobre R ao quadrado, tá? Essa é a formulazinha que não está aparecendo aí, que acabou faltando aí no slide. Peço desculpa que foi um descuido meu, coisa de velho, né? Foi mal. Gente, aí o que acontece? O que você precisa entender então para cá? Essa é a equação. Robson, mas peraí, essa equação é parecida com aquela lá da gravitação, valha-me Deus, que é F igual a G, que é a gravitação universal, vezes Mzão vezes Mzinho sobre D ao quadrado. É parecida. Mas Robson, não está faltando um M, então não é para ser igual ao M. Por isso que ele coloca esse K. Porque o K aí, gente, está representando o produto entre o G e o Mzão, tá? O G é a gravitação, vai ser sempre a mesma, tanto para o ponto A, para o ponto B, para C, vai ser o mesmo. E o Mzão, que é a massa da Terra, também vai ser a mesma. Então ele reduziu a equação e deixou apenas o K vezes M. Então relaxa quanto a isso, beleza? Continuando. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto M, R, ou seja, a coordenada X é a massa e a coordenada Y é o raio. Cuidado, tá? Cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre o satélite A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem qual relação? Então, gente, observem que a nossa questão aí, ela é muito trivial. Ele quer saber qual é a relação que existe entre as forças, tá? E aí, o que acontece? Vamos olhar aqui para o gráfico, beleza? Aqui no nosso probleminha. Gente, o seguinte, vamos lá. Analisando aqui o ponto C, o que eu posso dizer do ponto C? Que o ponto C ele vai ter uma coordenada para cá, que eu vou chamar de RC. E ele tem uma coordenada aqui embaixo, tá certo? Ó, que tá já aqui sobre o A, que a gente vai chamar de MA. Vou deixar até MA mesmo, beleza? Então significa dizer que, como a gente viu no texto da questão, deixa eu corrigir isso aqui, pessoal. A gente tem lá que o par ordenado organizado lá vai ser sempre dado por MR, não é isso? Como é organizado sempre por MR, então significa dizer que primeiro vem a massa, depois vem o raio. Então a coordenada no eixo horizontal é a massa, que no caso do C aqui a gente chama de MA, e RC, porque ele está aqui na vertical, beleza? Então RC. Já agora o ponto B, o que é que nós temos da coordenada no ponto B? A massa MB na horizontal, e ele tem um valor aqui associado ao A, que a gente vai chamar de RA. Robson, por que tu está fazendo sempre em relação ao A? Para poder sempre ter um valor comum a todos, tranquilo? Aí o que acontece? Vamos lá. Já a coordenada do A, quem são as coordenadas referentes ao A? É MA e RA, beleza? Gente, um detalhe que eu preciso que você repare aqui é o seguinte, que eles, tanto o ponto C como o ponto B, ele tem uma coisa em comum, alguma coordenada do par ordenado de A, beleza? Então eu vou sempre associar o C com A e o B com A, porque eles sempre têm alguma coisa em comum, então fica mais fácil de a gente observar o que vai acontecer. Aí vamos para a equação que ele deu na questão, tá? F é igual a K vezes M sobre R. Quando eu estiver analisando o FA,
Então nós vamos ter que FA é igual a K vezes MA sobre RA. Só que o FA ele vai estar associado ao FB. Vamos fazer primeiro FA e FB. Quando eu coloco em relação ao FB, nós vamos ter K vezes MB sobre RB. Opa, o MB a gente já sabe quem é. O MB no caso é o próprio MB, perdão. É o RB que equivale ao RA. Então eu vou tirar aqui o RA, tá? Vou tirar o RA aqui bem bonitinho, perdão. Tirando o RA, ou o RB, vai ficar RA ao quadrado. Esqueci aqui do ao quadrado também do FA. Gente, você observa que nos dois o denominador é o mesmo. Então a comparação vai restar entre os numeradores. Como a massa de B, a gente pode observar que ela é maior do que a massa de A, então significa dizer que o FB aumentou enquanto o FA diminuiu, tá? Então se isso aconteceu, se o F de A diminuiu, então significa que o FB é maior do que o FA, tá certo? Se o FB é menor do que o FA, então eu já sei que na minha relação nós vamos ter o seguinte. Primeiro, vem FB, que é maior. Então, FB maior do que FA, tá? E agora eu vou analisar FA e FC. Então, analisando, FC é igual a quem? A K vezes MA, que o MC equivale ao MA, como a gente observa aí. E RC ao quadrado. Agora observe que o RC ele é maior, do que o RA. Como o caso do RC, ele é maior do que RA, significa dizer que quanto maior é o RC, menor será o FC. Mas, gente, se o FC ele vai ser menor, então significa dizer que o RA ele é menor. Então, RA é menor. Vamos fazer aqui a equação do FA também, porque a gente vai analisar agora em relação ao raio, então fica melhor, não é verdade? Então, KMA sobre RA ao quadrado. Então, o que a gente pode observar desse problema? Que se o RA ele é menor, então o FA ele vai ser maior, o que significa que são grandezas inversamente proporcionais. Então o FA vai ser maior do que o FC. Se o FA é maior do que o FC, então na minha análise aqui no final, FA maior do que FC. Em ordem decrescente, FB, FA e FC é o que a gente tem, beleza? Vamos ver então o nosso problema para ver como é que tá. Maior B, depois o A, depois o C. Aí se a gente olha para os itens, não está em decrescente, está em crescente. C, A e B. No item que vai dizer para a gente qual é a resposta, que é exatamente o item E, beleza? FC menor do que FA, menor do que FB. Gente, que questão fácil, né não? Só análise teórica, a gente discutiu aqui um bocadinho, espero que você tenha conseguido fazer. Se não conseguiu, com certeza você aprendeu agora. Você vai se deparar muito com questões no Enem com relação a essa ideia de grandezas diretamente, inversamente. Observem que é uma fórmula da física, tá? Mas ela está muito presente nas provas de matemática. Não digo essa fórmula em si, mas a física de forma geral tem muito aparecidos na prova, nas questões da prova de matemática, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Se ainda não curtiu, cara, dá uma curtida aí nesse vídeo, beleza? Se não se inscreveu, então se inscreva. Não vai deixar de fazer isso não, por favor, tá? E marque o sininho também para poder receber as notificações. Não esqueça de compartilhar. Tô avisando de novo, porque vai que você assistiu o vídeo todinho, se empolgou tanto que aí não quis parar mais. Então, não esquece agora de fazer isso não, beleza, gente? Muito obrigado aí pela participação. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário
que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder. Beleza? Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Show!